Fala, futuros milionários! Sejam bem-vindos ao canal Mentoria Financeira. Esse é mais um vídeo da playlist Análise Fundamentalista de Ações. E aí agora a gente vai bater um papo aqui sobre quais são os indicadores mais importantes para serem avaliados ao escolher uma ação. Então a gente ouve muito falar aí de ações, de análise fundamentalista, de indicadores, mas e aí, no modo geral, quais são os indicadores que eu julgo mais importantes ao se analisar uma ação? Antes de propriamente dito entrarmos nesse vídeo, gostaria que você estivesse curtindo esse vídeo, compartilhando, se inscrevendo nesse canal e acionando o sininho de notificações, porque isso é muito importante, que dá visibilidade ao meu canal. E aqui, você sabe muito bem, você que já me segue, não vai ter montagem de plá, 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 caindo aqui as paradas. Não, vai ser muito funcional. Eu estou aqui para entregar conteúdo, fazer você levar um pouco mais o nível de consciência aí sobre a análise fundamentalista de ações, sobre fundos imobiliários. Tem uma playlist nesse canal só falando sobre fundos imobiliários. Então, já te peço aqui que você deixe sua dica de qual é o próximo fundo imobiliário, qual a próxima ação que você gostaria que eu analisasse aqui, e já colocasse aqui de antemão qual é o indicador que você julga mais importante ao se analisar ações. E aí, a primeira classe de indicadores que eu vou relacionar aqui nesse vídeo é sobre os indicadores de valuation, ou seja, basicamente é o que dá o preço ali da ação. E aí a gente já entra naquela crise, né? Preço importa? E aí, será que o preço da ação importa? Por exemplo, a VEG é uma empresa muito boa, né? Uma ação muito boa, que dá muito lucro, mas o PL dela, né, que é o preço sobre lucro, é altíssimo. E aí, ela está sendo avaliada muito mais cara pelo mercado, né? Os investidores estão dispostos a pagar muito mais do que ela vale. E aí, isso importa, sim ou não? E aí, a resposta que eu te dou aqui agora é que depende. Por exemplo, se eu te vendesse aqui, ó, esse limpador de tela de computador por R$ 1.000, você compraria? Importa o preço nesse caso? Importa, né? Porque não vale R$ 1.000 um limpador desse aqui que é R$ 5 que você já limpa ali a tela do computador. Então, preço importa sim, mas tem que ser analisado aí ponto a ponto antes da gente fazer aí uma determinação se a gente vai comprar ou não uma ação. Lembrando que nenhum desses indicativos tem que ser avaliado separadamente. Todos eles têm que ser avaliados num conjunto. Então, o primeiro indicador de valuation que eu vou bater um papo com vocês aqui é sobre o dividend yield, né? O que é dividend yield? E aí, falando na definição aí de manual, é o indicador utilizado para relacionar os proventos pagos por uma companhia de um preço atual em relação às suas cotas, né? Às suas ações. Então, para ações, eu estabeleço ali um mínimo de dividend yield de pelo menos aí uns 6% ao ano. Então, se uma empresa está pagando um dividend yield de 6% ao ano, para mim tá válido. E aí, mais do que tu olhar ele só o que ele gerou para trás, né, nos últimos 12 meses, você tem que ver a recorrência desses dividendos. Nos últimos 5 anos, 6 anos, a empresa tem pagado aí os dividendos com recorrência, porque às vezes pode ser um pagamento atípico. Então a empresa vendeu um ativo e aí pegou esse lucro aí, esse valor e dividiu entre os acionistas. Isso não é bom. Então você tem que ver a recorrência dos dividendos. E lembrando que os dividendos passados não garantem os dividendos futuros. Aí, como eu já disse, a gente não pode analisar separadamente o indicativo. Então, para começar a análise, se uma empresa paga mais de 6% de dividendos por ano, eu acho bom. A nossa média da Bolsa Brasileira aí é 4%, 5%, então você está pagando 6%, está muito bom. O outro ponto que eu gosto de avaliar bastante é o PL. O que é o PL? É o preço sobre o lucro daquela empresa. Então, dá uma ideia de quanto o mercado está disposto a pagar pelos lucros da empresa. Então, quanto maior o PL, significa que o mercado está disposto a pagar muito mais do que vale ali, do que a empresa dá o lucro, né? Então, a gente tem que ter ali é, uma média, né? A gente tem que ter ali uma disciplina na hora de olhar e avaliar esse PL. O bom é sempre você comparar com empresas do mesmo setor. Então, se a empresa, se você está analisando uma empresa de geração de energia elétrica, você tem que comparar com outra do mesmo setor. Por exemplo, se tu for olhar ali o PL da Taesa, você tem que comparar com a Engie. Você não pode pegar aí o PL da Taesa, que é de energia elétrica, e comparar com a Tenda, que é de construção civil. Então, o PL deles vão ser diferentes mesmo e vai dar uma discrepância muito grande. Uma outra coisa que eu gosto de analisar, né, um outro indicativo é o P sobre VP. Então,
ele facilita a análise da comparação em relação ao preço sendo negociado do ativo com o seu valor patrimonial por ação. Então a gente vê aqui se está caro ou se está barato, por exemplo. No PL, a gente consegue ter mais ou menos uma noção ali de se fosse continuar tudo no mesmo, tá? Do jeito que tá, né? O valor da ação, o lucro da empresa, a gente veria ali quanto tempo a gente demoraria para ter esse valor investido de volta. Para ser mais claro. Digamos que o seguinte, o PL da Taesa está 7, por exemplo. Então, isso significaria mais ou menos ali, se nada mudasse, que claro que vai mudar, mas é só para você ter uma ideia que, claro, e se nada mudasse, em 7 anos você teria esse lucro de volta do valor que você investiu. Então, teria esse valor investido de volta. O preço sobre o valor patrimonial já significa em relação a quanto que está sendo avaliada a empresa. Então, se está 2, por exemplo, é que o mercado está pagando 2 vezes mais do que o valor patrimonial da empresa vale. Beleza? Então, vale muito também avaliar ali o LPA, né? Que é o lucro por ação que a cada empresa está dando. Então, se o lucro dela for maior, quanto maior o LPA, por exemplo, da Taesa é 1,37. Então, quanto maior for o lucro por ação de uma empresa, melhor é ao se avaliar. Então, esses aí que eu disse foram alguns exemplos de indicadores de valuation. E aí, os indicadores de endividamento, ou seja, por exemplo, dívida líquida sobre patrimônio líquido, dívida líquida sobre EBITDA, dívida líquida sobre EBIT, PL sobre ativos, tudo isso, quanto menor, melhor é, em relação a indicadores de endividamento. E também tem, por exemplo, dentro desses indicadores de endividamento, a liquidez corrente. O que significa? Indica a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo. E nessa categoria de indicadores de endividamento, um que eu gosto muito de analisar é a liquidez corrente. Ou seja, se a liquidez for acima de 1, isso é muito bom, porque significa que os ativos, se a gente vender todos os ativos da empresa, né, como é que se calcula a liquidez corrente? É o ativo circulante menos o passivo circulante. Ou seja, se a gente vender os ativos circulantes e diminuir e pagar todos os passivos circulantes, vai sobrar dinheiro. E aí, se esse número for 1, ou se a gente vender todos os ativos circulantes, vai pagar todos os passivos circulantes e acabou, ficou 0 a 0. E se ele for menos do que 1, e aí não, aí precisa de geração de caixa. Então, se a gente vender todos os ativos, ainda assim não paga todos os passivos. Então, aí o ideal, por exemplo, para dentro dessa categoria de indicadores de endividamento, o ideal é esse liquidez corrente ser acima de 1. Outros também indicadores muito bons que eu gosto de avaliar são os indicadores de eficiência, né? Margem bruta, margem de EBITDA, margem de EBIT, margem líquida, que esses quanto maiores, melhores. Por exemplo, indicadores de rentabilidade. Tem o ROI, o ROA, o ROIC, o giro de ativos. Então, o ROI, por exemplo, quanto maior o ROI, melhor é. O que significa o ROI, por exemplo? Mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos e do dinheiro dos investidores. Então, é quanto de por cento aquela empresa gera com o que você investe. Então, se você investiu R$10, por exemplo, da Taesa, que é 17%, você vai ter ele de volta ali, a empresa consegue gerar 17% em cima desses R$10 que você investiu nela. Beleza? E aí, por exemplo, o giro de ativos não é tão importante assim, mas as pessoas, muitos investidores gostam de analisar ele, que é a receita líquida dividido por total médio de ativos. Mede-se como a empresa está utilizando o seu ativo, bens, investimentos, estoque, etc., para produzir riqueza através das vendas dos seus produtos e serviços. Então, no caso do giro dos ativos, né, quanto maior o giro de ativo, melhor. Mas lembrando que é sempre bom comparar o giro de ativos com empresas do mesmo setor. E aí, dito isto, eu gostaria de saber o seguinte de vocês. Comente aqui embaixo. Qual é o indicador que você analisa primeiro ao se analisar uma ação? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo sugestões para próximos vídeos de análise aqui no canal e te espero no próximo vídeo. Deus abençoe a todos.